Pô, é muita coisa. Olha, eu vou começar aqui desejando toda a sorte do mundo, não contra o Flamengo, mas toda a sorte do mundo ao Bruno Spindel, tá? A gente chega aqui trazendo essa mensagem. O Bruno Spindel está assumindo aí também como diretor executivo no Cruzeiro. Um cara fantástico, né? Um diretor aí que fez um trabalho maravilhoso no Flamengo. Óbvio que tem um momento que você muda de ares, normal. Chegou o José Boto, o Spindel saiu, mas saiu pela porta da frente, né? A porta da frente escancarada, né, Spindel? Parabéns aí ao Bruno Spindel por assumir um outro grande clube do futebol brasileiro, que faz um trabalho muito sério lá. Então, cara, fico feliz pela pessoa que sempre nos atendeu, sempre trabalhou muito bem dentro do Flamengo. Então, boa sorte aí ao Bruno Spindel no novo clube, no Cruzeiro, tá? O Bruno Spindel, então, gente, assumindo aí como diretor executivo, né, na verdade é o novo executivo aí do futebol do Cruzeiro, tá? Chegou a negociar com o Corinthians após deixar o Flamengo, mas as conversas não avançaram, agora ele assume o cargo no time mineiro, tá? E é com ele que o Flamengo vai ter que conversar para contratar o Caio Jorge, hein? Alô, Spindel, dá uma colher de chá pra gente, hein? Dá uma colher de chá pra gente, que o Caio Jorge aí, né? Estamos contando com a tua colher de chá aí, Spindel. Caio Jorge interessa, hein? Quer levar uns 2 do Flamengo, mais umas 30 milha aí, ó? Vambora. Eu tô falando em euros, hein, ô Spindel? Dá uma colher de chá pra gente aí, tá? É óbvio que a gente tá brincando, a gente sabe que agora ele tem que vestir a camisa do clube que ele tá, né? Mas é isso, gente. A gente tem aí o Bruno Spindel assumindo aí o time mineiro. Olha, a gente vai falar de atacante, né? Nós vamos falar do Pedro, nós vamos falar do Caio Jorge, situação do Pulgar, situação do Marcos Antônio. A gente tem muita coisa de mercado da bola para falar com vocês. O Eric Pulgar foi eleito aí o melhor esportista chileno de 2025. Eleição realizada por jornalistas do Chile, né? Círculo de Jornalista Esportivo do Chile. E aí a gente pediu para o torcedor do Flamengo resumir uma palavra o Pulgar: brabo, impecável, pit-pit, meu homem, ídolo, ninja. Muita gente mandando aqui, aí joga muito, brabo. Algumas pessoas usaram 2 palavras. O pessoal postando a entrada dele no Bruno Fux, né? Quer futebol sem contato? Vai jogar vôlei. Os torcedores do Flamengo são demais. E aí eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo sobre o interesse do mundo árabe. O que nos passaram não chegou absolutamente nada pelo Eric Pulgar pra gente. Pode ter chegado pro staff do jogador, mas para o Flamengo não chegou nenhuma proposta e o Flamengo não vai negociar. Mas e a questão da multa? Se eles chegarem com uma multa, o que me foi passado é que o Pulgar, óbvio, tem vontade de continuar no Flamengo. E aí ele vai procurar o Flamengo e falar: olha, tem esse clube aqui interessado, eles querem pagar a multa. Quem tem que depositar a multa é o jogador, tá? E aí ele vai chegar no Flamengo e falar: os caras querem depositar a multa aí, como é que a gente faz? E o Flamengo vai negociar com o jogador, tá? Então, mas tem a multa baixa e pode sair. Não é bem assim, tá? O que foi explicado é que o Flamengo vai fincar o pé, vai tentar manter de todas as formas o Eric Pulgar, tá? Então, torcedor do Flamengo, se estava apreensivo, pode ficar mais calmo, porque conversei com uma fonte ligada à diretoria que disse que não vai liberar o Eric Pulgar, tá? O Flamengo vai fazer de tudo para segurar o Pulgar, mas que não chegou a proposta. Então não adianta chorar, ainda ficar preocupado, se antecipando, não adianta, né? Olha, trazer aqui uma informação: aquela camisa que foi viralizada aí pelo Fute Headlines, saiu no Coluna do Fla, a gente tinha repostado aqui, que tem uma faixa branca no meio do vermelho e preta. O que foi, a gente confirmou que realmente a faixa branca existe. Muita gente estava comparando a camisa do São Paulo, a gente até apagou essa publicação, porque muitos torcedores não gostaram da camisa, embora muitos tenham gostado, tá, gente? Impressionantemente, muitos gostaram. Mas, conversando com uma fonte rubro-negra que estava na aprovação, né, conselheiro também, eu também sou, mas eu não estava no dia da aprovação, estava viajando para cá, se não me engano, acho que eu estava enrolado, eu sei que eu não participei. E essa fonte me falou o seguinte, que a camisa do Flamengo 2026, a Manto 2, é parecida com aquela, mas a faixa branca não é tão grande. O espaçamento, não tem uma faixa branca, né? O espaçamento entre o vermelho e o preto não é tão grande, é menorzinho. Então,
não fica assim tão camisa do São Paulo ou Santa Cruz como falaram, tá? Então, só para dizer para a galera que agora a gente vai esperar, óbvio, o lançamento, mas que não é tão espaçado ali entre as faixas, ok? A assessoria de imprensa do Flamengo também confirmou essa informação com a gente. Olha aqui, trazer aqui, cara, não sei se vocês viram, o Jorginho, nosso volante, jogando futebol. Branquinho, rapaz, o cara precisava pegar um sol. O cara tava branco demais. Deve ter ficado um camarão depois da praia, né? Mas ele foi jogar futebol, ele tirou onda, vocês estão vendo as imagens aí. O Jorginho tirou onda no futebol. Meus amigos, o que é isso? Que loucura é essa? O Jorginho arrebenta no futebol. Monstruoso o Jorginho. E o cara que tem categoria para jogar futebol, ele é bom de bola, né? Ele é bom de bola. Pro cara jogar na qualidade que ele tá jogando aí, que vocês estão vendo ele jogar, é porque tem muita qualidade mesmo também no futebol de campo, né? O cara quando vai bem na areia, meu amigo, porque é o contrário, o cara vai bem no campo, mas vai mal na areia. O cara quando vai bem na areia, ele vai muito bem no campo. A gente tem um volante, né, Eric Pulgar, pegador, e que tem bom passe. Mas a gente tem um volante, o Jorginho, do lado dele ali, que além de tudo tem muita qualidade. Olha, essas imagens aí mostram como o Jorginho é monstruoso e como é importante a gente ter um jogador de qualidade, né, dois, né, no meio campo, mais, né, o De La Cruz também, que a gente espera que se recupere para essa temporada. O Saul, rapaz, cara, e o Everton Araújo, que tá bem demais também. O Flamengo tá bem parado, né? E o Flamengo ainda tá buscando mais um jogador de qualidade para o meio-campo. E os torcedores do São Paulo estão pedindo para o Flamengo, pelo amor de Deus, não tira o nosso melhor jogador, não contrata o Marcos Antônio. Flamengo, por favor, nós sabemos que vocês têm dinheiro. Flamengo, por favor, não faça isso com a gente. Os torcedores do São Paulo pedindo, pelo amor de Deus, para o Flamengo não contratar o Marcos Antônio. A jornalista Raíza Simplício confirmou a informação da equipe Paparazzo Rubro-Negro de que Marcos Antônio é muito bem visto por José Boto, com quem trabalhou na Ucrânia e também na Grécia. O Flamengo chegou a tentar a contratação de Marcos Antônio no ano passado, algo de conhecimento público, e segundo a Raíza, a negociação não avançou porque, apesar de ser um desejo da diretoria, o Tite não estava totalmente convencido de que o jogador seria uma boa opção. Tite. Que loucura. O treinador acabou demorando a decidir, o São Paulo entrou na disputa, o atleta escolheu aceitar a proposta do tricolor. Atualmente, Marcos Antônio está emprestado e o São Paulo possui uma opção de compra fixada em 4 milhões de euros e o Flamengo planeja aí incluir o Alan nessa negociação, tá? Então, a gente está acompanhando aí o Flamengo no mercado, né? E o Flamengo buscando aí, então, mais um volante de qualidade e os torcedores do São Paulo preocupados, né? Como é que vai fazer, como é que faz, né? Pô, o Flamengo vai tirar o jogador do São Paulo e tal, o Flamengo tem que fazer a parte dele, o Flamengo tem que contratar, não tem jeito, o Flamengo tem que montar o elenco aí para 2026. Olha, o Thiago Asmaro Pilhado confirmou a nossa informação do Gabriel Brazão e do Pedro Morisco, tá? Ele também tem muito contato com a diretoria do Flamengo. Vamos escutar aqui, ó. Mais informação que eu apurei hoje sobre a movimentação do Flamengo no mercado, tá? Porque tem muita gente me perguntando, e o goleiro, Pilhado, que o Flamengo falou que seria uma das prioridades para a próxima temporada? Então, apurei hoje com fonte fortíssima no Flamengo, e vocês já viram. Eu sei quem é. Primeiro a dar, antes mesmo do Flamengo, o acerto com o Felipe Luiz. Isso é verdade. Então vocês sabem que minhas fontes são confiáveis. E o que foi dito hoje para mim, temos uma lista com 3 goleiros. O número 1 dessa lista é o Brazão, goleiro do Santos. Então, passamos ontem para vocês. O Flamengo pro gol é o Brazão, perfeito, tá? Goleiro do Santos. Só que eu posso confirmar para vocês. Agora, está havendo uma sondagem. Por quê? Porque o Flamengo não vai chegar nem próximo do valor que está sendo pedido pelo Santos. Essa foi a informação. O Santos está pedindo um valor muito alto. Isso aí. Me falaram para não passar valores. Mas eles estão cedendo. Eu respeito muito eles vão ceder as fontes que eu tenho.
Mas o Santos fez uma pedida muito alta, tá? E o Flamengo não vai chegar nem perto dessa pedida, porém, tem conversas com o staff do jogador. Então, o staff do jogador também estaria ali envolvido nessa negociação para tentar possibilidades se o Flamengo realmente tiver esse interesse de pagar alto, mas não tão alto pelo goleiro do Santos. Então, para quem me perguntou, e goleiro, pilhado, o Brazão é o número 1 da lista, mas pelo Santos pedir tão alto, o Flamengo já tem 2 outros goleiros, tá? Nessa lista. Eu perguntei, o Bento, tá? Goleiro... Pedro Morisco e Bento, né? Que foi convocado recentemente pela seleção, tá nessa lista? A resposta foi não. Não? Que não está. Então, mais uma apuração sobre o mercado do Flamengo aí, a gente está correndo atrás e Caio Jorge segue interessando. Segue. O Flamengo mantém o discurso. Ele diz então que o Bento não está nessa lista, né? A gente apurou o seguinte, que os 2 nomes que a gente sabia, e eu imaginava que o Bento poderia estar, porque era um nome que pode vir aí até apenas por salários e tudo mais, eu imaginava que o nome do Bento poderia estar. Mas na nossa apuração ontem a gente trouxe que o plano A era o Brazão e o plano B o Pedro Morisco, tá? Então, isso aí até alguns veículos confirmaram, veículos grandes confirmaram de ontem para hoje essa informação do Gabriel Brazão e do Pedro Morisco, tá certo? Então o Bento, né, o pilhado diz que nessas prováveis contratações de goleiro, o Bento está fora. Eu acreditava que o Bento pudesse estar nessa lista também, apesar de não ter essa confirmação, a confirmação que a gente tinha apenas dos 2 nomes, Gabriel Brazão e Pedro Morisco, do Coritiba.